Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós de volta, então, para o projeto Gabaritando Legislação. Estamos trabalhando a Lei 11.404, a Lei Estadual do Estado de Minas Gerais. Essa lei ela está intimamente ligada à Lei de Execução Penal, a Lei Federal 7.210, de 84. Então, tudo o que a Lei 11.404 regulamenta, ela tem que necessariamente estar de acordo com a lei federal, senão ela não tem valor, senão ela não tem permissão para gerar efeitos. Nós estamos agora no nosso bloco 11. Estamos no bloco 11, chegamos no bloco 11. E o bloco 11, amigos, mostra que nem tudo é castigo, nem tudo é punição. Os presos, os sentenciados, os presos provisórios, eles também têm prêmios. Não é apenas punição, sanção disciplinar, obrigações. Não, eles também vão ter aquilo que nós temos aqui chamado de recompensas. Recompensas. E o que a gente tem que saber desse bloco? O que é importante a gente saber desse slide? Que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Quem é que concede as recompensas? Começa por aí. Alguém vai conceder. Como o diretor da penitenciária é aquele que sempre está ali administrando, certo? O instituto prisional, nada mais justo que seja ele que conceda as recompensas, devido ao mérito de cada preso. É por isso que o artigo 156 diz: as recompensas são concedidas pelo diretor do estabelecimento. Muitos pensam que o diretor do estabelecimento, muitos pensam que ele é concursado, mas na verdade é uma indicação política, né? Muitos devem criticar, muitos devem ter sua razão, sua opinião. Eu também tenho minha opinião, só que a minha opinião não vale de nada aqui, né? Não vale de nada aqui. Enfim, então são concedidas pelo diretor do estabelecimento, ouvida sempre aquilo que eu considero a maior instituição desta lei, assim como tem também na Lei 7.210, de 84. Ouvida quem? A Comissão Técnica de Classificação. Por quê? Porque é ela que está sempre próxima do preso, é ela que regulamenta, é ela que sabe se o preso é merecedor ou não dessa recompensa. Concordam comigo? Então existem essas recompensas e vocês concordam também comigo que as recompensas incentivam o preso a se ressocializar, a voltar à sociedade, incentivam ele a ter bom comportamento carcerário? Eu tenho certeza que sim. Então não há nada mais justo do que termos também as recompensas aqui. Certo? Vejam que fala aqui ao sentenciado. Sempre que fala sentenciado, vocês não podem esquecer. Sentenciado quer dizer o preso definitivo, aquele preso que já teve uma sentença transitada em julgado. Ou seja, o juiz
dentro do devido processo legal, ele já condenou esse réu, certo? Ele já condenou esse réu. Então, técnica de classificação que se distinguir, ou seja, esse preso se percebe que ele é diferente dos demais. Mas ele não é diferente negativamente, porque o diferente, o preso negativamente, ele comete infração disciplinar. E cometendo infração disciplinar, ele acaba cometendo também sanção disciplinar. Então ele se distingue aqui positivamente, certo? A distinção aqui, ele se distingue positivamente. Ou seja, ele é motivo de orgulho para todo o sistema carcerário. Agora, aqui vem o rol. Aqui vem o rol. Nós temos, amigos, certo? 4 situações que dão a ele distinção. Não quer dizer que essas distinções automaticamente vão dar a ele, certo? Determinada recompensa. Apenas estão dizendo que ele vai ter recompensa. Ele vai ter recompensa. Então, esse rol que está aqui, tá? Que se distinguir por, a gente vai entender esse rol como um rol exemplificativo. Vamos entendê-lo como um rol exemplificativo. Por quê? Porque, da verdade, amigos, ele pode ser solícito com outros presos, solícito com os agentes penitenciários, ele pode estar sempre sendo solidário, tomando atitudes, tendo iniciativas, enfim, atuando em prol do desempenho positivo do sistema prisional. Dessa forma, ele vai se distinguir por 4 maneiras. Primeira, particular desempenho em seu trabalho. Aqui eu quero que vocês tenham um cuidado e uma atenção. Ele não faz jus à recompensa por trabalhar, porque trabalhar é um dever, é uma obrigação. Pelo contrário, não trabalhar é uma infração disciplinar e gera a ele uma sanção disciplinar. Vocês estão entendendo? Então existe algo aqui que a prova pode exigir de vocês. Então, muita atenção na prova quanto a isso que está aqui. É um particular desempenho em seu trabalho. Por exemplo, ele tem um horário de trabalho na cozinha de 6 horas. Mas ele está trabalhando 8 horas. Ele resolve fazer a limpeza do sistema prisional quando ele não era obrigatório, quando ele não era obrigado. Vocês percebem aqui, pessoal, que o desempenho dele se diferencia dos outros? É claro que ele está buscando o merecimento das suas recompensas. Se deram conta? Ele está buscando esse merecimento. E é justo, pessoal, é justo
que ele tenha esse merecimento. É extremamente justo o merecimento para ele, porque ele está indo além daquilo que ele merecia, certo? Porque só trabalhar, ele cumpre a função dele. Mas especial desempenho, ele merece a recompensa. 2, especial proveito na instrução escolar ou na formação profissional. Vocês têm que entender que instrução escolar e formação profissional é direito do preso. É direito dele. Só isso não dá a ele recompensa. Agora, vocês lembram quando vocês eram crianças e vocês iam bem na escola? E muitas vezes, muitos pais davam recompensa, deixavam mais tempo no videogame, deixavam sair com amigos, coisas assim, deixavam brincar por mais tempo, mais tarde, jogar bola por mais até escurecer. São recompensas. Aqui, meus amigos, o segredo está no especial proveito. Especial proveito. Ou seja, bom aproveitamento. Ele está tendo resultado. Ele não está indo apenas com o objetivo, pessoal, de obter benefícios simples do sistema carcerário. Não, ele está aproveitando a oportunidade. E vocês hão de concordar comigo que preso que aproveita a oportunidade, ele quer se reinserir no mercado de trabalho. Ele quer se reintegrar à sociedade. O que seria? Para que serviria o Estado se não fosse para incentivar esse tipo de preso? Então é por esse motivo, é por essa razão que nós temos, certo, esse proveito na instrução escolar. E aí eu estou falando do ensino fundamental. Ensino fundamental é um exemplo. E estou falando também na formação profissional. Estou falando dos dois. Formação profissional aqui pode ser inclusive o curso superior. Mas lembrando que é o especial proveito, boas notas, certo? Ausência de faltas. Enfim, é ele respeitar aquilo que ele está fazendo. 3, colaboração. Colaboração, participação, colaborar, ajudar, mas colaboração ativa. Ou seja, amigos, fazendo, colocando a mão na massa. Fazendo, colocando a mão na massa. Na organização, e aqui não é um ou, aqui é um e. Percebam isso. Aqui não é um ou, aqui é um e. Certo? E na participação das atividades culturais, desportivas e recreativas. E quando eu falo isso, eu não estou falando, amigos, que ele está participando, ou seja, ele não recebe recompensa por jogar futebol. Ele recebe recompensa por organizar as atividades, por ajudar nessas atividades. Organizar as atividades recreativas, organizar as atividades esportivas, organizar as atividades culturais. Esse preso, ele está praticamente ressocializado. Esse preso não é um preso, meus amigos, que merece aquela fiscalização efetiva. Ele costuma não ser, né? Ele não costuma ser um preso
de alta periculosidade. Então isso é muito importante para que a gente possa entender esse tipo de situação. E 4, comportamento responsável em caso de perturbação da ordem, para despertar conduta coletiva racional. O que esse inciso 4 quer dizer? O que o inciso 4 quer falar para nós? Ele quer dizer o seguinte: quando tem perturbação da ordem, ou seja, os presos se rebelam, ele não participa, ele não se envolve. Ele pensa, deixa eles se degladiarem, eu não tenho nada a ganhar com isso. Certo? E isso pode incentivar outros presos, inclusive, a não participar mais dessa perturbação da ordem. Ele pode incentivar, dizer, vem para cá, fica aqui comigo. Não te envolve nisso, tu só tem a perder. Tu está há poucos dias de obter livramento condicional, de ir para o regime aberto. Não te envolve nessas situações, até porque te envolvendo nisso, tu está sujeito a uma infração. Tu vai ser penalizado. E aí tu vai perder 1/3 da remissão da pena, tu vai perder a chance do teu livramento condicional e a decepção para tua família. Então, amigos, cuidado. No momento que ele tem um comportamento responsável, certo? Incentivando presos a não perturbar a ordem, por exemplo, a não fazer motim, certo? Ele desperta uma conduta de uma coletividade. Bom, aí vem um parágrafo único. Parágrafo único. O parágrafo único, pessoal, fala das recompensas. As recompensas são duas. E eu já adianto que é um rol taxativo. Certo? Eu já adianto que é um rol taxativo. Essas são as recompensas que ele tem direito a ganhar. O inciso 1 é um dos mais curiosos. Eu vou botar, inclusive, em outra cor. Vamos botar aqui um amarelinho aqui e pá. Elogio. Quando eu explico isso em aula, os alunos ficam meio... acabam estranhando. Professor, como assim elogio? Eu não entendi. Como assim elogio? Imagina um indivíduo trabalhando efetivamente, tendo um bom desempenho, tendo boas notas. Aí chega um agente penitenciário e diz assim: Tião, o diretor da penitenciária quer falar contigo. Aí ele sobe lá no gabinete do diretor e o diretor diz para ele: olha, Tião, eu tenho aqui informações muito positivas sobre o teu trabalho. Extremamente positivas. Aqui está dizendo que tu não tenta fugir, que tu não tenta brigar com teus colegas de cela, que tu não tenta estuprar de novo, né? Estuprar os teus colegas, que tu ajuda na cozinha, que tu colabora com todo mundo, que tu auxilia, que tu aconselha. Então eu tenho que te dar aqui, pelo que eu estou vendo, o benefício do elogio, a recompensa do elogio. Então tá, tu é bonitão. Agora, obrigado.
É esse o elogio, pessoal? Não. Elogio que vocês estão vendo aqui, certo? Elogio é uma recompensa que está não só na Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84, como está também em outras leis estaduais que tratam de execução penal, certo? Tratam de outras leis de execução penal. Mas que, na verdade, não é isso que vocês estão pensando. O elogio também está no estatuto de alguns servidores públicos. Elogio é apenas um ponto positivo no prontuário do preso ou do servidor, que quando ele pleitear algum benefício, ele vai ser beneficiado com isso. Por exemplo, o preso que pleiteia livramento condicional, quanto mais elogios ele tem no prontuário, mais chances ele tem de obter o livramento condicional. Quando um servidor tem elogios na sua ficha, mais chances ele tem de obter promoções, gratificações. Então o elogio é apenas a estrelinha na testa, certo? É apenas um aspecto positivo. Vai ter lá cadastro de elogios, e ali vai ter o número de elogios que ele tem. Não é tu é bonitão, tu é gostosão, essas coisas assim, certo? Por isso que muita gente confunde o elogio. E 2, proposta de concessão de benefício. Aqui sim nós vamos ter um benefício mais específico. Aqui sim nós vamos ter um benefício mais objetivo, como a prioridade na escolha de trabalho. Porque assim, o trabalho, ele vai de acordo com a aptidão de cada um que exercia funções fora da cadeia. Mas nem sempre isso é possível. Mas se o sujeito aqui, certo, tem recompensa, ele escolhe onde ele quer trabalhar. Vamos supor que ele quer trabalhar na cozinha, ele quer ser cozinheiro, ele tem prioridade para escolher isso. Ou então ele quer trabalhar na lavoura, ou então ele quer trabalhar na biblioteca. A prioridade é dele. Simples, certo? Isso é uma recompensa. Vai vir uma questão em prova dizendo que é um direito do preso. Não, é uma recompensa. Outra recompensa, essa é recebimento de parte do pecúlio disponível. O que é o pecúlio disponível, pessoal? Lembram que o dinheiro que ele ganha com o trabalho, porque todo o trabalho do preso é remunerado, o dinheiro primeiro vai para ressarcir o dano do crime, depois para para a família do preso, que provavelmente está desamparada, e o terceiro vai para uma caderneta de poupança que é entregue para ele quando ele se colocar em liberdade. Parte do pecúlio já estará disponível para ele, onde ele pode usar na cantina, por exemplo. Certo? Ele já vai ter esse benefício. Parte do pecúlio ele já vai poder usar para a cantina, para as permutas. Participação, e agora vejam, não é, meus amigos, não é aqui colaboração, é participação
em atividade cultural, esportiva e recreativa. Mas, professor, nem todo preso tem isso. Sim, pessoal, muito preso tem isso. Muito preso tem isso. Mas muito preso por algum motivo perdeu. Ele recupera no momento que ele é merecedor das recompensas. Certo? Olhem que slide interessante, eu levei 25 minutos para falar sobre esse slide. Certo? Eu tive que fazer isso porque é um dos slides que mais tem chance de cair em prova. Então eu tive que esmiuçar esse slide. Então está aqui esmiuçado para vocês. Monitoramento eletrônico. Vamos falar sobre o monitoramento eletrônico. Pessoal, monitoramento eletrônico, tá? A gente costuma conhecer como a tornozeleira, não é verdade? Podemos até botar aqui. Muita gente pensa que o monitoramento eletrônico, ele só é regulado pela Lei 7.210 de 84, que é a LEP. Não é verdade. O monitoramento eletrônico, ele também é regulamentado pelas leis estaduais que complementam a LEP. Vejam que o monitoramento eletrônico, ele é determinado pelo juiz. Esse juiz é o juiz da execução penal. É o juiz da execução. Na tua prova, vai vir uma questão dizendo que, na verdade, se trata de o diretor da penitenciária. Não. Monitoramento eletrônico é uma forma de cumprimento de pena. E se é uma forma de cumprimento de pena, sempre vai ser o juiz de execução. Lembrem essa dica. Lembrem essa dica da prova. Toda vez que envolver, certo, formas de execução penal, nós vamos estar falando de juiz de execução. Fala aqui por ato motivado. Ato motivado quer dizer o quê? Fundamentado. A Constituição, no artigo 93, inciso 9, diz que todas as decisões serão públicas, aliás, todos os atos judiciais serão públicos e motivadas todas as decisões sob pena de nulidade. Então, o juiz vai ter que dizer por que aquele indivíduo, aquele preso, está em monitoramento eletrônico. Agora, se ele está de tornozeleira, uma certeza a gente tem. Ele não está no regime fechado. Porque no regime fechado não é preciso a tornozeleira, concordam comigo? No regime fechado não é permitido, não é necessária a tornozeleira, porque ele está sendo fiscalizado o tempo inteiro. Certo? Nos casos de autorização de saída, vocês lembram o que é autorização de saída, pessoal? Autorização de saída, doença grave, falecimento de cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão, certo? No regime semiaberto e de prisão domiciliar. E aqui vem, então, algo que vai longe, né? E quando julgar necessário. Às vezes o preso está no semiaberto ou está no aberto e não há escolta para ele. No aberto não há escolta, no semiaberto pode haver fiscalização, mas o juiz entende que o monitoramento eletrônico é necessário. Às vezes o presídio está lotado, tem que soltar o preso, bota o monitoramento eletrônico para que ele seja vigiado constantemente.
certo? Parágrafo único. O usuário do monitoramento eletrônico que estiver cumprindo pena em regime aberto, isso é raro, somente se ele apresentar alguma dificuldade de readaptação ao regime aberto, certo? Somente se ele apresentar isso, quando determinar, olha quem, o juiz da execução, a palavra aqui, mágica, deverá, na prova, na tua prova, vai vir poderá, vai estar errado, é deverá, certo? Recolher-se ao local estabelecido na decisão durante o período noturno e nos dias de folga. Então, durante o dia, ele está com a tornozeleira. Durante a noite, ele está em casa. Se ele não fizer isso, vai ser revogado o benefício. Sim, a tornozeleira eletrônica é um benefício. Certinho? Penúltimo slide. Artigo 156b. Aqui nós estamos falando de deveres. E nós estamos falando de deveres do sentenciado. Mas é qualquer sentenciado que o 156b está tratando? Não. Está falando ao sentenciado submetido à tornozeleira, ao monitoramento eletrônico, além dos cuidados a serem adotados com o equipamento. Pois é, pessoal, o equipamento, a tornozeleira eletrônica, é de responsabilidade do preso. É de responsabilidade do beneficiário. Ele que tem que fazer a manutenção, ele, à noite, talvez ele possa tirar, no outro dia colocar, ele não pode romper, ele não pode destruir, isso tudo vai gerar um problemão para ele, certo? Então, são deveres. Primeiro, receber visitas. Eu acho legal visitas, né? Porque não é visita para tomar chazinho. Não é visita para tomar chá. É visita do servidor responsável pelo monitoramento eletrônico, responder por seus contatos e cumprir as suas orientações. Esse servidor, ele vai sempre estar acompanhando se o monitoramento está sendo cumprido, se está dentro do raio de alcance. Todo monitoramento tem um raio de alcance que ele não pode ultrapassar. 2, abster-se de remover. Bom, isso aqui eu já expliquei para vocês, né? Expliquei bem explicadinho aos senhores. Abster-se de remover, violar, modificar ou danificar o equipamento de monitoramento eletrônico ou de permitir que outrem o faça. E isso é falta grave. Isso tira muitos benefícios, inclusive progressão de regime e livramento condicional. Isso está lá na Lei 7.210 de 84. É falta grave e ele vai penar na cadeia. 3, informar de imediato as falhas no equipamento ao órgão ou à entidade responsável pelo monitoramento eletrônico. Várias são as empresas que constroem, que estabelecem o monitoramento eletrônico. Se o preso perceber que está tendo alguma falha, ele não pode se omitir, ele precisa agir, ele precisa mostrar que existe essa falha e que essa falha está acontecendo. Certo? E agora, vamos fechar
o nosso bloco. Vamos fechar o nosso bloquinho. Artigo 156-C. Pessoal, aqui nós vamos ter as consequências. As consequências de não atender aquelas regras do monitoramento eletrônico, da tornozeleira. O descumprimento dos deveres de que trata o artigo 156-B, vejam, não é necessário que vai acarretar, porque a lei fala em poderá. Poderá acarretar a critério do juiz de execução. Sabem já o que a prova pode exigir, diretora da penitenciária, mas não como nós estamos falando de monitoramento eletrônico, e isso é cumprimento de pena, isso é critério do juiz de execução. Ouvidos o MP e a defesa. A regressão do regime. Pessoal, se ele está no monitoramento eletrônico, provavelmente ele está no regime aberto. Se ele violar as regras, provavelmente ele vai regredir para o regime semiaberto. Se ele estava no semiaberto, usando a tornozeleira, provavelmente ele vai cair no regime aberto. Uma vez eu tive um cliente aqui no escritório que ele não queria a tornozeleira. Eu digo, amigo, tu quer ser preso? Ele disse, não, não é isso. É que com a tornozeleira não posso tomar banho de piscina. Amigo, não toma banho de piscina. É bem melhor do que ser preso, né? Eu já vi tanta coisa que vocês nem imaginam. A revogação da autorização de saída. Autorização de saída, meus amigos, certo? Permissão de saída, né? Acompanhar o velório de entes queridos, doenças graves, ou saída temporária para frequentar cursos personalizantes. O indivíduo pode querer fazer essas coisas e acabará não fazendo, né? 3. A revogação da suspensão condicional da pena. A revogação da suspensão condicional da pena. Suspensão condicional da pena, meus amigos, é o sursi. Penas, olhem bem, penas que não ultrapassam 2 anos de prisão ficam suspensas. Se o sujeito não cumprir o regramento aqui, ele perde e ele é recolhido. Talvez ele sofra a pena, por exemplo, de limitação de final de semana, que é pior do que o sursi, já que ele, no sursi, na suspensão condicional da pena, ele estaria completamente livre. 4. A revogação do livramento condicional. Ele está solto, ele está praticando os atos da vida dele com a tornozeleira, não obedeceu aos critérios, o juiz revoga e ele volta ao cárcere. 5. A conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Então vamos supor que ele estava em limitação de final de semana. Vamos supor que ele estava prestando serviços à comunidade, mas com a tornozeleira. Ele não cumpriu os deveres com a tornozeleira, ele volta ao regime carcerário. Está aqui. Toda ação tem uma reação, né? Certo? Toda infração tem uma pena. A revogação da prisão domiciliar. Pessoal, não cabe aqui a mim, certo? Não cabe aqui a mim
explicar para vocês as regras de prisão domiciliar. Não está na nossa lei aqui, certo? Pelo menos nesse momento. Vai chegar um momento que talvez a gente vá falar, mas não é agora. Mas o fato é que é um benefício e ele perde, porque ele usa a tornozeleira em casa. Se ele sair de casa, ele perde o benefício. E a mais branda, né? A mais branda está aqui, a advertência escrita, certo? Isso é quando ocorrer, por exemplo, uma falhazinha na tornozeleira eletrônica e ele simplesmente esquece de comunicar ou algo assim, então a punição pode ser a menor. Artigo 156-D, o monitoramento eletrônico poderá ser revogado por quem? Sempre o juiz competente, em ato motivado, ou seja, explicando o porquê, quando o sentenciado descumprir os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência, ou quando se tornar, bom, aí não precisa mais, né? Desnecessário e inadequado a critério do juiz. Esse indivíduo, ele já está inserido no mercado de trabalho, ele já está praticamente na finalização da sua pena, a tornozeleira eletrônica não se faz mais necessária. Ou às vezes até por faltar a tornozeleira eletrônica. Ok? E assim nós terminamos o nosso bloco número 11. Eu agradeço a atenção, agradeço o carinho de vocês. É hora de tomar um cafezinho, é hora de tomar um chazinho e daqui a uns minutinhos então a gente está de volta. Agradeço a atenção, muito obrigado, valeu, tchau, tchau.